Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você tem a sua Bíblia e puder abrir Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 para nós meditarmos a palavra nessa manhã. Lucas capítulo 17. Nós vamos ler versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Perdão, Lucas 17, 5. 5. Está errado aqui, o que eu anotei. Lucas 17, 5. Os apóstolos disseram ao Senhor. O que eles disseram? Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Por que os apóstolos disseram isso para Jesus? Jesus, ele disse para eles ressuscitarem os mortos, disse para eles curarem os enfermos. Por que os apóstolos estão pedindo para Jesus aumentar a fé? A resposta está no comecinho aqui, do capítulo 17, versículo 3. Olha o que Jesus disse, Lucas capítulo 17, versículo 3. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, o que é para fazer? Ok. Aí Jesus continua dizendo o seguinte: se pecar contra você, quantas vezes? No dia. Está certo a sua versão? A minha está escrito no dia. Está certo isso? Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que é para a gente fazer? Então foi por isso que o versículo 5 diz, e os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Ressuscitar morto é fácil. Curar enfermo está muito fácil, diante desse desafio aqui. Perdoar um camarada que errou comigo 7 vezes no dia, veio para pedir perdão e eu tenho que perdoar o cara. Aumenta a minha fé. Será que se você estivesse lá com Jesus, você diria a mesma coisa? Eu diria. Não sei você, mas eu diria, aumenta a minha fé. Feche os teus olhos. Senhor, aumenta-nos a fé nessa manhã. Aumenta-nos a fé. E, Senhor, que o nosso coração seja terra boa para essa palavra que vai ser semeada aqui nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Jesus, ele conta a parábola do semeador que sai a semear, né? E você já sabe, uma parte cai numa terra dura, outra parte cai numa terra que tem espinhos, outra parte cai numa terra que tem pedras, mas uma parte cai na terra boa. Eu vou ensinar um segredinho para você. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, e aquilo que o pregador está dizendo faz sentido na sua vida e você quer para você, sabe o que você faz? Você diz, amém. Amém, isso aí. Você pode, sabe, abrir sua boca e dizer, isso é para mim. Por quê? Você está preparando seu coração como uma terra boa, né? Quando você diz amém para aquilo que o pregador está dizendo e porque faz sentido na sua vida e você quer, você está abrindo seu coração, está se expressando. Então, quanto mais amém você der aí, se faz sentido aquilo que eu vou pregar para você, né? Melhor vai estar o coraçãozinho aqui para receber, né? Pois é, queridos. Eu vou voltar aqui para Mateus, capítulo 24, versículo 10. Já, eu não vou fugir do texto não, tá? Tem pregador que entra no texto, depois sai e não volta nunca mais. Eu vou voltar no texto, mas eu preciso falar sobre o que Jesus falou também em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 10 a 12. E Jesus diz assim, naquele tempo, que tempo? Jesus está falando sobre os últimos dias. Mateus capítulo 24 é um texto profético, que Jesus está falando sobre os últimos dias. Que eu penso que são esses dias agora, os nossos dias. Não sei se você pensa assim também. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, ou seja, ofendidos, trairão e
odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso é um texto profético para os últimos dias, o qual eu acredito que são os dias que nós estamos vivendo. Sabe que essa palavra escandalizado, que é ofendido, no original grego, essa palavra é escandalon. E essa palavra escandalon é usada também para definir, quem já fez arapuca aqui na fazenda, na roça, sabe? Quando você arma uma arapuca, você coloca lá, né, uma madeirinha, lá um fechinho, lá uma varetinha, que onde o passarinho pisar ali, a arapuca dispara. Escândalo também é usado para definir exatamente essa varinha da arapuca, que desarma a arapuca. Interessante essa definição. Porque uma pessoa ofendida é uma pessoa que caiu na armadilha do inimigo. E nós vamos trabalhar sobre esse tema hoje. Provérbios capítulo 18, versículo 19. Salomão ele diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Uma pessoa ofendida, ele é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Por quê? Porque uma pessoa ofendida, ele começa a construir barreiras no seu coração. E você sabe que na antiguidade, as cidades fortalecidas, fortificadas, as fortalezas, elas tinham muralhas ao redor. E para que serve uma muralha numa cidade, na antiguidade? Para deixar de fora as pessoas que você não quer que entre, né? E deixar dentro o que você quer. É uma forma de se proteger, não vai entrar qualquer um aqui. Pois bem, uma pessoa ofendida, ela constrói fortalezas na sua mente. Ou seja, uma pessoa que está ofendida, ela vai construindo fortaleza, muro e mais muros. E chega no momento que ela já não ouve mais tudo, ela filtra. Não é qualquer pessoa que entra. É por isso que Salomão disse, uma pessoa ofendida é mais inacessível. Se torna uma mente enganada. Lembra que eu estou falando de uma armadilha que Satanás coloca? Uma pessoa ofendida caiu numa armadilha. E dentro dessa armadilha, ela se engana. E o grande problema do engano, sabe o que é? O grande problema do engano é que engana de verdade. Uma pessoa enganada, ela pensa que está certo. Ah, não, já aprontaram comigo. Não, já fizeram assim. Não, aqui não entra mais. Esse eu não perdoo, esse aqui não. Não vão fazer mais isso comigo. Eu não permito que façam mais. E constrói uma fortaleza ao redor da sua vida, do seu coração. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 até o 26. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ao jovem pastor, ele diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, os que estão ofendidos, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e, o quê? Escapem de onde? Da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O apóstolo Paulo está aconselhando o jovem pastor Timóteo, porque há muitas pessoas que estão presas numa armadilha. Que armadilha que é essa? A armadilha do engano. E elas não sabem que estão na armadilha, por quê? Porque foram enganadas. Então nós temos que ter amor, paciência, sabedoria para ministrar essas vidas, para libertar essas pessoas. Eu tinha visto um tape aqui, Tiago. Você tem um tape aí? De medir? Eu vi aí. Obrigado. Eu esqueci de trazer o meu, mas eu vi que tinha alguém que tinha aqui. Olha como que pode acontecer o engano e a ofensa na sua vida. Eu vou falar sobre expectativa. Expectativas.
Então, você está na igreja e você tem amigos de fora da igreja, pessoas do mundo. Qual que é a expectativa que você tem com a pessoa, seu amigo do mundo? Você tem essa expectativa aqui, ó, essa aqui. Ok? Tá todo mundo vendo? Aí, você tem a sua família, o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. Você tem essa expectativa aqui. Você tem os seus irmãos, os irmãos da igreja, né? São os parceiros seus. Você tem essa expectativa aqui, certo? E aí você tem o pastor da igreja. E aí você tem... De quanto que esse tape aqui é de 20, de 30 pés? Aí, com o pastor da igreja, você tem essa expectativa aqui. Eu ia fazer assim, não dá, né? Porque a expectativa que a gente tem com o pastor da igreja é... Tá. Aí, gente, a pessoa do mundo, a expectativa é assim, certo? Aí o seu amigo lá do mundo faz isso aqui para você. Uau! Esse é o cara. Essa aí é a amiga de verdade. Aí o irmão da igreja, que a sua expectativa é essa, faz isso aqui para você. Você já fica ofendido, porque você tinha uma expectativa com aquela pessoa. O pastor da igreja, então, qual que é a sua expectativa com ele, né? E ele fez isso. Lembre-se, o pessoal do mundo fez isso aqui, ó. E você ficou encantado. Tá vendo, pessoal do mundo? Tá vendo lá o pessoal do mundo? Eles são gente boa mesmo, são amigos de verdade. Agora o pastor só fez isso. Por quê? Você tinha uma expectativa muito grande. Expectativa pode ser a sua inimiga. Expectativa que você coloca em pessoas. Bem que a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Se você fica colocando expectativa no lugar errado, você pode ser uma pessoa frustrada. Uma pessoa frustrada pode ser uma pessoa ofendida. Uma pessoa ofendida, ela entra então no trilho da ofensa. Nós lemos lá Mateus capítulo 24, que é uma pessoa ofendida vai trair e vai odiar. Vai trair e vai odiar. Dentro das igrejas, agora eu estou falando das igrejas, existem dois grupos de pessoas. Existem as pessoas que pensam que foram maltratadas. Então essas pessoas, elas pensam, né? Não foram realmente maltratadas, mas elas pensam que foram maltratadas por conta de expectativas, essas coisas. Então, entenderam errado. Foram alvo de fofoca, alguma coisa aconteceu e ela pegou aquilo para si e está doendo e agora está construindo fortaleza, porque, né? E tem o segundo grupo que é as pessoas que realmente foram maltratadas. Existem essas pessoas, não existe? Mas, talvez você fale, esse aí sou eu. Sobre essa questão de ofensa, olha só, de fofoca. Provérbios capítulo 6, Salomão mais uma vez. Olha o que Salomão fala. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Ele usa aqui um linguajar bem poético, né? Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7, ou seja, a 7ª, tem uma a mais, ao plus, que ele odeia, ele detesta. Então, quais são as 6 que Deus odeia, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Ok. E qual que é o pior de todas, aí, o top da lista? A testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Fofoca, né? Fofoca. Mas eu não vou tratar hoje do primeiro grupo, o primeiro grupo que pensa que foi ofendido. Eu vou tratar do segundo grupo, né? Seria mais fácil a gente tratar do primeiro. Eu vou tratar do grupo mais difícil. O grupo de pessoas dentro da igreja que foi realmente ofendido, que foi maltratado, que foi alvo de calúnia, que foi esquecido. Seu direito. Os que foram realmente maltratados têm o direito de se ofender. Se você foi realmente maltratado, se você foi alvo de calúnia, se fizeram o mal contra você, você tem o direito de ficar ofendido? O que você acha? Não precisa. Responde para você aí. Alguns vão dizer, lógico que tem, eu já estou aqui, né? Deuteronômio capítulo 30. Deus diz ao povo, hoje invoco céus e a terra como testemunha contra vocês.
de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que Deus diz. Agora, pois, o que vocês devem fazer? Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Se você atentar para o que Deus está falando aqui, eu vou resumir para você. Se você não escolher a vida, você já escolheu a morte. Se você não escolhe a vida, você já tem a morte. Esta é a verdade. Não tem um meio termo. Não tem um espaço neutro aqui. Ou é vida ou é morte. Se você escolhe a vida, você vai ter vida. Se você não escolhe a vida, você já tem a morte. Então, qual que é o direito que eu tenho? Mas eu fui ofendido. Tenho direito ou não tenho direito? Deus respeita o seu direito. Deus respeitará o direito da pessoa que não opta pela vida. Deus respeita. Sabia disso? Que Deus respeita o seu direito de optar pela morte. Não, eu não quero esse caminho de vida. Esse caminho que o Evangelho diz é um caminho muito difícil, é muito duro. Eu vou criar o meu caminho. Não existe seu caminho. É caminho de morte. Não é o caminho de Deus. Não é o caminho do Evangelho, é caminho de morte. E eu sei que isso é duro, mas Deus vai respeitar o direito do ser humano que escolheu a morte. Por isso que ele diz, estou colocando 2 caminhos diante de vocês. E como pai, ele diz, olha, escolham a vida, escolhe a vida. Mas é difícil escolher, mas escolhe, que você vai viver bem. Seus filhos também vão viver muito bem. Eu quero falar hoje sobre uma pessoa que foi realmente maltratada e que abriu mão do direito de ficar ofendido. Essa pessoa é José. Eu já preguei sobre José aqui. Você já deve ter ouvido várias vezes a história de José. Então, com paciência, vamos ouvir mais uma vez sobre a vida de José. Amém? Mais uma vez uma mensagem sobre José, né? José, ele faz parte da descendência patriarcal, a linhagem escolhida de Deus. Então, José é descendente de Abraão, de Isaac, filho, o 11º filho de Jacó, que é Israel, né? Então nasce José. E você sabe que José, ele tem algo diferente. Entre os 12 irmãos ali, ele é diferente. Por quê? Ele é o queridinho do papai. Primeiro, o pai compra sempre a roupinha melhor para ele e dá para ele. O pai tem um apreço a mais por ele do que os outros. Mas tem algo que diferencia, que é José foi visitado pelo Senhor com sonhos. José tem sonhos. Não são aqueles sonhos daquele dia que José comeu uma feijoada e foi dormir, não. Né? Bateu uma feijoada à noite, uma macarronada. Eu já tive vários desses sonhos. Você também está rindo aí, você já deve ter tido. A gente tem cada sonho. Mas este sonho, José sabia que era um sonho de Deus. Por mais estranho que fosse, porque o sonho que ele teve, o primeiro sonho, ele sonhou que os seus irmãos se dobrariam a ele, que ele seria o líder. Isso era coisa impossível, ele não era o primogênito entre os 12, ele não teria esse direito, mas ele sonhou com isso, ele sabia que era Deus que tinha colocado esse sonho, ok. E ele conta para os irmãos começam a ficar ofendidos contra ele. Aí depois ele tem outro sonho, que até as estrelas, sol e lua se dobram, ou seja, ele colocou o papai e a mamãe também se dobrando. E os irmãos ficaram muito, muito ofendidos. E você sabe que o caminho da ofensa é ofensa, traição e ódio. Pode ser também ódio e traição, né? E quando eu falar traição, não pense só na traição como Judas traiu Jesus, vendeu. Sabe o que é traição de verdade? Se você quer saber se você vive num meio de pessoas que traem, a traição é o seguinte: traidor é toda aquela pessoa que se beneficia de um relacionamento. Ele só tira vantagens para ele daquele relacionamento. Esse é um traidor. Ele pode estar lá do lado da pessoa, continua do lado da pessoa, mas ele está sempre pegando algo só para si. Ele está sempre tentando ter algo só para ele. Está lá, sempre sorrindo, abraçando, mas é um traidor. Está traindo, né? E você sabe,
que a traição ela acontece com as pessoas mais chegadas. Não é o primo de terceira, quarta, né, geração sua que vai te trair, não. Quem trai sempre são as pessoas próximas. E muitas vezes pessoas que estão ali só para sugar você. Mas vamos lá, José, então ele foi traído pelos irmãos. Você sabe que então na história os irmãos estavam ofendidos com ele já e tal, e os irmãos saem para trabalhar e vão longe, longe, longe apacentar o rebanho do pai, e José ficou em casa e o pai diz, olha José, vai lá ver como estão os seus irmãos, traz notícias dos seus irmãos, e José vai todo alegrinho lá pelo caminho. Quando ele está chegando, os irmãos avistam de longe, e de longe a ofensa que estava no coração deles já produziu o ódio, que já odiavam o irmão, já disseram, olha, lá vem o sonhador, lá vem o que quer ser nosso líder. Vamos acabar com a vida dele. Porque se a gente acabar com a vida dele, acaba com o sonho e acaba com essa besteira. E você sabe, foi isso que eles fizeram, jogaram ele num poço, vamos deixar ele morrer aí. Aí Rubem, um dos irmãos, diz, não, calma aí. Está vindo uma caravana aí de mercadores. Vamos fazer dinheiro com o nosso irmão. Nós podemos vendê-lo. E a gente pega o sangue de um animalzinho, pega e molha nas roupas do nosso irmão e mostra para o nosso pai, dizendo que o nosso irmão morreu, né? Acabou o nosso problema, nós vendemos nosso irmão como escravo e temos dinheiro ainda para farra. Ok, e é o que eles fizeram. E aí então, o José é vendido como escravo, ele é comprado então por Potifar, que é um oficial do faraó no Egito. E agora os próximos 10 anos da vida de José vai passar como escravo na casa de Potifar. Bom, gente, uma coisa é a pessoa nascer escravo, papai era escravo, nasce escravo e tem a vida toda dura e nunca vai saber o que é a vida de uma pessoa rica. Outra coisa é ter nascido num berço rico, de uma família com aliança com Deus, de ser bem cuidado pelo pai, e agora ter que viver como escravo. O que os irmãos de José fizeram com ele, humanamente falando, foi pior do que ter matado. Sabe por quê? Porque a partir daquele dia José teria que ser como um morto-vivo. Porque o escravo não tem direito, o escravo não tem vontade. O dono não quer saber se ele está cansado ou não, se tem trabalho para fazer, vai e faz. O dono não quer ouvir os sentimentos, as emoções. Aquilo ali é um animal, ele só serve para trabalhar. Pense de onde José veio, o carinho e o amor que José tinha na casa. Agora José está trabalhando na casa de Potifar. Não tem salário, não tem descanso, não tem nada. O que ele tem pela frente? Trabalho. E o que mais? Mais trabalho. Descaso. Só que você sabe, a mão de Deus estava sobre José, e José começa a abençoar a casa de Potifar. Então, Potifar coloca José como o mordomo da casa. Parece que a coisa está boa agora, né? Volte à história. Eu sei que você sabe o final da história, mas volte à história, entre na história e tente observar a vida de José. José não sabe o final da história, certo? Ele tinha sonhos de Deus, ele tinha promessa de Deus. E ele acreditou na promessa de Deus, mas as pessoas se ofenderam com ele, os irmãos se ofenderam, jogaram ele no poço, venderam como escravo. 10 anos na casa de Potifar, e agora ele está como mordomo. Parece que alguma coisa vai acontecer, mas não. A mulher de Potifar é uma mulher devassa. Ela quer se deitar com esse rapaz. Ela quer ter relações sexuais com esse rapaz. E vai um dia, e ele diz não, e outro dia não, e não. Ele foge dessa mulher. Só que tem um dia que só estão os dois na casa, e ela agarra ele para não pecar. E olha só, tudo estava dando errado na vida dele. Ele é escravo. Não tem papai mais. Na cabeça dele ele sabia, talvez meu pai nunca, já acreditou nos meus irmãos, que eu morri. Ou seja, eu não existo para minha família. Deus me fez promessas que não acontecem, as coisas não estão acontecendo. Porque se ele alimenta o direito dele de ficar ofendido, a ofensa no coração dele o levaria a perder o temor de Deus. Mas ele, se você ler Gênesis, você vai ver a declaração que ele faz para a mulher. Como que eu poderia pecar contra o meu Senhor, o seu marido, e cometer um erro tão grave diante do meu Deus?
Você vê que José não é uma pessoa ofendida, porque ele mantém o temor de Deus no seu coração. Pessoas ofendidas não têm temor de Deus. Se você guarda raiva, ira, mágoa, toda essa tranqueira no seu coração, você perdeu o temor de Deus. Você diz, mas como é que você pode me dizer isso? Porque você está indo contra a palavra de Jesus. Você está indo contra o Evangelho. Você está lutando para manter uma posição que você pensa que é certo, porque você caiu numa armadilha e você foi enganado. E você sendo enganado, você pensa que está certo. E a palavra de Deus fala e você fala, não, mas isso não é para mim não, isso aí não funciona. Muito bem, a mulher agarra as roupas de José, José sai correndo e a mulher grita, ei, ele está se aproveitando de mim. O resultado você sabe, ele é jogado na cadeia. Não é cadeia, é masmorra, é calabouço, é a prisão de Faraó. Não é a prisão dos dias de hoje, é prisão da antiguidade. É buraco cavado na rocha, buraco cavado na terra. 1,5 metro, às vezes, assim, ó. Umidade. Eles deixam a pessoa lá e mantêm só com pão e água. Para quê? Para que ela viva sofrendo. Para que seja prolongados os dias. Não de prazer, dias de sofrimento. É para isso que servia o calabouço. Só dá a ração, a cota para a pessoa sobreviver. Para continuar sofrendo, 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 sofrendo e sofrendo. Ok. Vamos olhar o coraçãozinho de José. Quanto mais José obedece a Deus, pior as coisas ficam. Você percebeu isso? Quanto mais fiel é José, pior as coisas ficam para ele. E aí eu me lembro, por exemplo, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, né? E Deus levanta lá Moisés, e Moisés vai e fala para Faraó, Faraó, Deus está me colocando aqui para libertar o povo, nós vamos louvar o Senhor, então você tem que deixar. Quando Moisés foi pregar para o Faraó, o que o Faraó fez? Colocou mais trabalho sobre os hebreus, e os hebreus vieram reclamar para Moisés, dizendo, Moisés, pare de pregar, porque você começou a pregar, você começou a falar de Deus, e a nossa vida piorou. Eu não sei se você já ouviu alguém falar isso para você, ou se você já falou isso. Ué, foi só me converter, a coisa piorou na minha vida? Eu estava no mundo, eu estava lá com meus amigos, eu estava lá na balada, eu estava na vida louca, ok, minha vida estava indo. Aí eu me converti, vim para Jesus, aceitei Jesus, e a minha vida piorou. E eu digo para você, bem-vindo ao Evangelho verdadeiro. Porque aquele Evangelho que estão falando para você, pare de sofrer, é enganoso. Porque Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ok, você sabe o que está escrito em Malaquias capítulo 3? Você sabe o que está escrito em Malaquias capítulo 3? Alguém vai pensar, está falando de dízimo. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz assim, que Deus, 1 e 2, que Deus virá como fogo refinador. Que Deus virá como fogo depurador. Sabia que Deus trabalha assim? Depurando. Como que vai depurar o ouro, depurar a prata? No fogo. É assim que Deus depura as nossas vidas. É assim que José estava sendo depurado ali. E no mesmo capítulo de Malaquias, se você ler no finalzinho, aí você pula lá o dízimo, né? Você pula. Porque as pessoas focam em Malaquias 3, pensam que Malaquias 3 é só dízimo. Não. Há uma palavra aqui sobre a igreja. Malaquias capítulo 3, versículo 13 a 16. Que haveriam 2 grupos na igreja. 2 grupos de pessoas. Quais grupos são esses? São, por Deus ter vindo como fogo depurador, o primeiro grupo se levantará e dirá assim, de que adianta servir ao Senhor? Porque quanto mais eu sirvo ao Senhor, pior a minha vida fica. Eu olho para as pessoas do mundo e as pessoas estão bem, estão prosperando, mas a minha vida, olha como eu estou. Esse é o primeiro grupo, que está reclamando e murmurando de Deus, está depurando e refinando. Mas haverá um segundo grupo. O segundo grupo que vai dizer assim, como foi bom. Que honra poder servir o Senhor no meio do fogo. Deus veio, as tempestades vieram, olha, mas foi honroso sofrer pelo Senhor.
E a palavra diz, a estes o Senhor ouviu. A estes o Senhor ouviu. Sabe, há dias de turbulência, há dias de tempestade em nossas vidas que nada faz sentido. Você já deve ter passado por dias assim, ou talvez você está passando nesse exato momento. Dias em que as coisas não fazem sentido. Dias que está doendo tanto que você não sabe para onde olhar, e você tenta orar, você nem consegue orar, e você olha a Bíblia, você não consegue ler, aquilo não te faz sentido. Talvez alguém está falando alguma palavra boa para você, não está entrando. São dias assim que nós temos que aprender a nos alimentar, sabe? É na fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. José, lá na masmorra, no calabouço, ele foi fiel ao Senhor. Eu fui fiel, Deus, eu fui fiel. Eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é fiel. Ele tinha sonhos, foi Deus que colocou os sonhos, está dando tudo errado. O que ele se agarra? Se agarra na fidelidade do Senhor. É o único lugar que ele pode se agarrar, na fidelidade do Senhor. 2 anos na prisão, então, ele perde todos os direitos, absolutamente, está no fundo do poço, não tem direito a nada. Mas ele não abre mão do direito de não ficar ofendido. Porque na prisão, volto a dizer, se ele está ofendido, ele fala, bom, aqui acaba a minha vida. A ira vai corroendo e ele vai se tornando uma pessoa má. E uma pessoa má não faz nada de bom. Mas o José, ele começa a se destacar dentro do calabouço também, porque a mão de Deus está sobre ele. E ele não é uma pessoa ofendida, ele não traz ofensa para dentro de si. Ele não é aquele que fica falando assim, mas e se os meus irmãos não tivessem? E se os meus irmãos não tivessem me traído? Puxa, eu estaria lá na casa do papai, eu estaria lá com a minha roupa bonitinha, comendo bem. E se aquele irmão da igreja não tivesse me difamado? E se o pastor da igreja tivesse reconhecido os meus dons, os meus talentos? E se o ministério de louvor tivesse me aceitado? E se? As pessoas vivem no e se, né? Sabe? Note, vou voltar lá em Gênesis capítulo 37, 20. Quando José, volte um pouquinho na história de José. José está chegando para ter notícia dos irmãos lá. E os irmãos estão vendo ele. E os irmãos agora estão conversando. Ele diz, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Eles estavam dizendo, Deus tem plano na vida dele? Vamos dar cabo dos planos da vida dele. Agora que a gente mata os planos de Deus na vida dele, a gente arrebenta. Ah, gente, ninguém, leia bem isso aí, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma situação, nenhum pastor, nenhuma denominação podem destruir o chamado de Deus na sua vida. A não ser uma pessoa só. Faça assim com o dedinho. Assim, ó. E aponta para você. Sabe quem pode destruir? Você mesmo. Os irmãos de José disseram, nós vamos destruir. Nós vamos acabar com tudo. Nós jogamos ele no poço, acabamos com a vida dele. Ah, não, vamos vender com o escravo, vai piorar a vida dele. Ele vai viver ofendido o resto da vida. José não abriu mão. Quando ele viu que a única pessoa que poderia destruir seria ele mesmo, ele, ao invés de apontar para ele, clama ao Senhor e se agarra na fidelidade de Deus. Se agarra na fidelidade de Deus. Uma pessoa ofendida é uma pessoa que reclama demais. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender, Deus odeia e abomina a reclamação. Quando nós reclamamos, nós estamos dizendo para Deus, ei Deus, espera um pouco, o Senhor não sabe fazer as coisas. O Senhor não sabe assim abençoar a minha vida do jeito certo. Se eu fosse você, eu faria do jeito certo. Mas como o Senhor está fazendo tudo errado, eu reclamo.
O povo reclamou no deserto, o povo que saiu do Egito como escravo, eles comiam do pior lá, mas quando chegaram no deserto, disseram assim, queremos voltar para o Egito, porque lá nós comíamos bem. Deus vai nos matar neste deserto maldito. Foi para isso que você nos tirou, Moisés? Esse povo que murmurou, Deus deixou ele ficar 1 ano ali no deserto. Aí murmuraram mais, ok, fiquem 40 anos. Fiquem 40 anos. Está vendo por que o deserto não passa? Porque você reclama. Você é uma pessoa que é ofendida, não se vê como ofendida porque está sendo enganado, está dentro de uma armadilha, e sendo enganado você reclama. Ok? Eu pergunto para você, no dia em que os irmãos de José o pegaram e jogaram dentro daquele poço e disseram, agora a gente acaba com os planos de Deus na vida dele. Imagine o céu, imagine Deus olhando, pondo a mão na cabeça. Jesus, Jesus, olha só o que fizeram. Olha, nós tínhamos planos, lembra Jesus que nós demos sonhos para José, que ele seria o líder, mas olha só Jesus, os irmãos dele estão jogando ele dentro de um poço, estão vendendo ele como escravo, o que nós vamos fazer, Jesus? Você acha que foi isso que aconteceu no céu? Você acha que Deus coloca a mão na cabeça e diz assim, Jesus, vem aqui, olha só Jesus. Havia promessas na vida da Maria, dela ter um bom casamento, mas agora o José, que seria o prometido dela, ouviu fofoca do Manuel, e o Manuel disse para ele, que disse aqui agora, acabou o relacionamento, o que nós vamos fazer? E saímos correndo para o lado do outro, o Espírito Santo correndo, o que nós vamos fazer? Fomos pegos de surpresa. Jesus, corre aqui, acabou o serviço aqui para o Manuel, o que nós vamos fazer? E nós tínhamos promessas de prosperidade, agora a empresa demitiu e tal. O que nós vamos fazer? Você acha que o céu é governado dessa forma? Que Deus é pego de surpresa? Deus conhece o fim antes do começo. Deus conhece o fim da tua história antes do começo. Você pensa que ele foi pego de surpresa no momento que te enganaram? Você pensa que Deus foi pego de surpresa no momento que te traíram? Que ele saiu correndo de um lado para o outro, e agora o que nós vamos fazer? A maior prova, note bem, a maior prova na vida de José foi dada a José bem no final dos 12 anos, da escravidão de José. A maior prova da vida de José. Por quê? Porque José agora, lá no calabouço, ele conhece o copeiro e o padeiro de Faraó que foram lançados lá. E chamam José para ministrar na vida desses homens. Será que José pode ministrar sobre a fidelidade de Deus, sendo que passaram-se 12 anos onde ele não vê nada de bom acontecer? Pode José ministrar sobre a bondade e a graça de Deus, sendo que ele mesmo não está vivendo nada disso? Essa foi a maior prova na vida de José. Porque ele olha para a sua vida e não tem prosperidade. Ele olha para a sua vida e não tem conforto. Porque as pessoas hoje em dia são assim, Elas olham para o pastor, se o pastor não estiver bem vestido, se o pastor não falar bem, se o pastor não tiver um bom carro, esse aí Deus não é com ele. José está na cadeia, está no calabouço. José não tem muita coisa boa para contar, não. Será que José pode ministrar a esses homens? Sendo que cada vez que ele obedeceu e foi fiel a Deus, a vida dele piorou? Essa foi a maior prova na vida de José. Querido, vou dizer uma coisa para você. O maior ataque contra a sua colheita, sabe quando vem? Quando ela está ficando madura. O maior ataque à sua colheita, à sua vida, vai vir perto da colheita. Quando ela está madura, ela está pronta. Você sabe a história que José ministra aos dois. Um é restaurado ao posto, o outro é decapitado. E depois passa um tempo e o copeiro se lembra de José. E José é colocado diante do faraó. E você sabe a história que José depois é colocado como o segundo maior homem no Egito. E sendo o homem mais poderoso, então, debaixo do faraó, você sabe também que ele estoca alimentos. Depois os irmãos de José vêm para pedir. Se José tivesse guardado o ódio e o rancor, ele teria matado
11 tribos de Israel, ele teria matado a descendência de Davi e teria matado a ascendência de Jesus. É o que o ódio faz. Só que José, ele não abriu mão do direito de perdoar. Perdoar é um direito que você tem. Não ficar ofendido. Eu vou terminar com um texto. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu vou parafrasear. No tempo próprio nós vamos colher se não ficarmos ofendidos. Feche seus olhos, quero orar com você. Aleluia, Jesus. Amém. Por que você agarra essa ofensa tão forte assim? Por que você se agarra ao rancor dessa forma? Se há um caminho de vida no qual nós podemos nos entregar para Jesus, nos entregar por inteiros, entregar os nossos pesos, os nossos fardos, nossas feridas. Por que ocultamos feridas dentro de nós e não queremos que Jesus toque? Hoje, nessa manhã, Jesus está aqui para curar. Hoje, nessa manhã, Jesus está aqui para te tocar, para liberar a tua vida, para você viver a vida plena. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós pedimos. Dirige-nos. Dirige-nos nessa manhã, Senhor. Traz cura, Senhor, sobre nós. Traz cura sobre nós, Senhor. A ofensa é tão terrível que engana, mas eu quero declarar, o Espírito Santo revela que a cada coração, ninguém precisa se expor. Isso é coisa sua, diante de você e Deus. É você com Deus agora. É você abrindo o seu coração. Se você se vê como uma pessoa ofendida, é o momento de você colocar essa ofensa na presença do Senhor. Liberar o seu coração, liberar a sua vida. Liberar a sua vida, aleluia, Senhor. Espírito Santo, ministra, Senhor, ministra. Não resista à palavra de Deus. Hoje tem cura para aqueles que buscam a cura. Hoje tem vida para aqueles que buscam a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Você pode andar diferente nesta vida, você pode andar em liberdade. Para que carregar fardo? Para que carregar uma ferida? Se o Senhor está aqui para te curar, basta você entregar tua ferida a Ele. Senhor, nós repreendemos todo espírito de engano sobre as nossas vidas. Toda armadilha que foi forjada, toda arma que foi forjada contra nós, e a armadilha que foi colocada em nossas vidas, nós rejeitamos e quebramos, Senhor. Nós abrimos mão, Senhor. Nós abrimos mão, Senhor, da ofensa. Senhor, nos agarramos ao direito de não ficarmos ofendidos, de sermos pessoas leves, Senhor, de cumprir o Teu propósito, Senhor, como José, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abre os nossos olhos espirituais nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia.